Você tem empatia? O que é empatia? Como que foi apresentado a análise de empatia para você? Bom, isso e muito mais nós estaremos falando nesse vídeo sobre a empatia, que é uma informação muito distorcida, desde empresas, como eu já vivenciei, já vi empresas colocando a empatia de uma forma equivocada, e também na estrutura social, que também coloca a empatia de uma forma totalmente descabida. Então, peço para vocês que cada vez que nós possamos trazer mais conteúdo de qualidade para esse canal, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, antes mesmo de a gente iniciar, comente, coloque aí no comentário o que você quer saber no próximo vídeo, tá bom? Curta, comente, compartilhe e nos ajude a fazer com que essa comunidade aumente cada vez mais. Vamos lá? Bom, primeiramente vamos entender a estrutura social. Empresas, a família, amigos, cobram uma empatia que ela não é verdadeira e não é tangível. Não dá para conseguir seguir essa empatia. Por quê? A empatia social que vende na sociedade é uma empatia de que eu preciso sentir o quê? A dor do outro. Mas calma aí. Vamos analisar. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue se colocar no lugar do outro? Agora vamos para as empresas. Em muito tempo, eu atendi em central de atendimento de uma empresa muito grande. E era vendida a estrutura de nós nos colocarmos no lugar do nosso cliente. Calma aí. É possível eu me colocar no lugar do outro? Dá para eu sentir a dor do outro? Se desse, psicólogos estariam ricos. Ou não. Mas na verdade, a gente não está falando de se colocar no lugar do outro. A gente não está falando de que empatia é sentir a dor do outro. Mas sim, respeitar a dor do outro. Alguns neurologistas até falam que se desse para nós sentirmos a dor do outro, precisaríamos ter nervos, um nervo, pelo menos parte do meu nervo, ligado ao outro corpo. Mas mesmo assim, em alguns outros estudos, aponta que existe limiar de dor. Então, mesmo que eu conseguisse sentir a dor da outra pessoa, ainda assim, o linear de dor que vem da questão psicológica ainda seria muito complexo. Como assim, Alex? Vocês já ouviram falar, por exemplo, que o homem é mais sensível à dor. Em alguns estudos apontam que isso pode ser uma verdade, mas por uma questão. A mulher, no machismo estrutural, tá? A mulher ela é preparada a todo momento a sentir uma dor ainda maior. Vou te dar um exemplo. Quem não já ouviu, por exemplo, a criança vai lá e torce o pé. E aí, a mãe, a avó, a tia, ou alguém vai lá e fala, tá doendo? É porque você não viu a dor do parto. E aí a criança
printa aquela informação. Opa, tá doendo pra caramba. Então, quando eu tenho um bebê, vai doer mais do que isso. Então, tem que estar preparado. Isso inconscientemente, é claro. Aí vai lá, a adolescente vai lá e quebra a unha. Começa a chorar ali. Pô, que dor insuportável. É porque você não viu a dor de um parto. Ou você não viu uma cólica. Printa. E você vai vendo que o linear de dor vai aumentando. Mas não só isso. Né? Alguns outros estudos mostram que a mulher ela acaba sendo preparada para essa dor do parto. Não só psiquicamente, mas o corpo mesmo. Mas até mesmo cólicas menstruais ou entre outras, né, coisas que fazem com que a mulher ela acaba sentindo e acaba se preparando mais, e esse linear de dor ele aumenta. Aí imagina, o meu nervo, se fosse possível, ligado ao nervo de uma mulher. E sei lá, eu vou sentir a dor de um parto que aquela mulher está sentindo. Pode ser, estou abrindo uma hipótese. Pode ser que eu não aguentaria tamanha dor. Por quê? Porque eu não estou no mapa dela. Eu não estou, né, na estrutura de vida dela, que preparou para aquele momento. Então, é importante a gente entender que se colocar no lugar do outro é impossível. Mas existe outra questão também que é importante a gente enfatizar. E aí eu vou trazer também a questão do luto. Muitas pessoas acham que empatia é você, por exemplo, chegar, um amigo perdeu um pai, você sentir tanto quanto ele. E aí, você vai ter que sentir o quê? Você vai chorar, vai se solidarizar por aquela pessoa dessa maneira. Mas é uma verdade? Não. Por quê? Porque muitas vezes o pai do seu amigo ou da sua amiga, que é o exemplo que eu estou dando, é claro, pode ser mãe, pode ser qualquer outra pessoa, essa pessoa, você não tinha proximidade, você não tinha laços com ela. Pode ser que você não sinta. Mas quer dizer então que eu não vou ser. Se eu não chorar, eu estou sendo o quê? Frio? Não. O que a gente precisa entender é que eu posso estar ali, junto com ele, junto com ela, acolhendo. Na pandemia, muitas pessoas me relataram perdas. E nesse processo de perdas, alguns me perguntaram: e o psicólogo, se acaso ocorra uma perda de um paciente, vocês vão no velório? Sendo próximo da minha casa, eu tendo a possibilidade de ir? Com certeza. Mas e aí, o que você faz? Eu gosto de brincar muito na sessão, então eu falo muito assim, né? Não, eu pegaria um livro de Freud, vou ler os 10 mandamentos do livro de Freud. Não, gente. O psicólogo ele não vai fazer terapia em grupo com o corpo sendo velado. A gente vai estar ali presente naquele lugar. Ah, mas o psicólogo vai fazer alguma coisa? Sim, é o nosso papel também. Mas o papel de qualquer ser humano. Que acolher. Eu vou abraçar. Eu vou entender se aquela pessoa está alimentada. Eu vou entender se aquela pessoa ela dormiu. Eu vou entender se aquela pessoa está bebendo água. E vou estar aqui à disposição dela.
E se eu ver que ela está segurando o choro ou está segurando a raiva, eu vou dar uma cutucadinha. Por quê? Porque para ela, aquela pessoa que faleceu é importante. E por que eu vou guardar esse choro? Por que eu vou recalcar aquela emoção? Ou talvez a indignação também faz parte do processo de luto. Não, eu vou sentir. Então solta. Não se culpe. Solta. Deixa essa energia passar, transpassar pelo seu corpo. Isso é interessante. Pequenos atos fazem toda a diferença em todo o processo. Então, eu não preciso ser mestrado ou PhD em Harvard para entender a melhor maneira de um psicólogo se importar, mas também no ser humano, se importar num processo de velório ou num processo de dor do outro. Empatia não é se colocar no lugar do outro, não é sentir a dor do outro, mas é ter respeito à dor do outro. Não generalizar. Quantas vezes você pode ter vivenciado ou você viu pessoas falando, nem dói, é coisa boba. Pô, é simples, é só fazer isso. Eu lembro uma vivência que eu tive onde eu estava tentando decorar uma coisa, mas era para já. E aí uma pessoa chegou em mim e falou, é simples, é só isso, ó. É isso, isso, isso. Mas detalhe, não houve empatia. E aí eu tive que limitar. Calma aí. Pra você é isso, isso, isso. Mas pro meu processo, não, você não sabe. E na verdade não era só decorar. Para mim estava uma questão que naquele momento eu estava tratando a questão de apresentação em público. Que eu tinha um bloqueio. Ou nomeava até como fobia. Então, assim, a pessoa não foi empática comigo. Não quis entender, ela não perguntou, ela só utilizou. É simples. Psicologia para mim é simples. Mas para você, não, eu tenho que ser empático às pessoas que me assistem. Senão eu vou colocar aqui nomes técnicos. Vai surtir efeito na vida do outro? Nem um pouco. Então, empatia é respeitar. É você entender. Opa, calma aí. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Não, eu não vou chegar ajudando. Eu chego, converso, entendo a demanda dela. O psicólogo, ele não vai chegar na primeira sessão falando, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, eu vou escutar o paciente. Mas ele falou de ansiedade, então eu já sei o que precisa fazer. Não, eu vou escutar a demanda do paciente. Então, empatia é respeitar a dor do outro. Não existe, e isso acontece muito, até as pessoas se tratando com falta de empatia, mesmo consigo mesmo. Por quê? Perdi o pai, mas as crianças do Haiti estão passando fome. Empatia é essa? Não, gente. Empatia é você entender que a sua dor é sua dor. E a dor do outro é a dor do outro. Mas eu perdi o pai. E o outro? Quebrou a unha. Eu vou respeitar a dor do outro. E a sua dor também. Dor é dor. Não existe dor pequena ou dor grande. Existe dor. Se é dor para você, é dor. E ponto. Eu preciso ser redundante nisso porque a gente precisa ser mais empáticos. Então, num processo corporativo, voltando, é respeitar a dor do outro. É saber, ou até mesmo liderar uma equipe para estar com uma escuta ativa, com empatia, mas no sentido de respeito ao outro. E não descolocá-lo na dor do outro. Porque se você está ali para resolver um problema, se você se colocar na dor do outro, você vai entrar na emoção do outro. Tradução. Muitas vezes pessoas entram nesse processo
e ficam num sofrimento muito mais agudo do que até a própria pessoa. Olhando, tá? Porque não dá pra gente saber, não tem um gráfico. Então, a gente entender essa estrutura. Empatia, respeitar. Não preciso me forçar a sentir. É respeitar a dor do outro. A dor do seu filho, a dor da sua filha, a dor do seu pai, a dor da sua mãe, a dor de qualquer pessoa. A dor de uma criança. Engole o choro? Não, empatia. Ah, mas só foi um tombo, ele não sabe o que vai acontecer. Empatia. Você acha que o processo de criança é facinho? Não é não. Ela aprende a se socializar, a andar. Ela aprende a falar uma língua sem referência de nenhuma outra língua. Vai aprender inglês. É fácil. Mas você tem referência do português. A criança não. Ela aprende a se equilibrar, ela aprende a entender as emoções que estão dentro dela. E aí? Você acha que o boleto que você tem que pagar é um problema? É, porque é a sua dor, mas você precisa entender também a dor do outro, independente de ser pequenino ou grandão, ou mais velho ou mais novo. Dor é dor. E ponto. Então se permita isso. Empatia é respeitar e não se colocar no lugar do outro. E aí você vê que para você fica mais fácil de entender e de vivenciar uma verdadeira empatia. E para os outros também. Por quê? Porque você não vai atacar, mesmo querendo ajudar. Você vai ter empatia. E isso é interessante porque até no processo terapêutico, um dos feedbacks que eu mais recebo é: nossa, eu fiquei tão leve na sessão. Qual ferramenta eu utilizei? Empatia. Escutativa. Eu entendi a demanda e acolhi a demanda. Quantas vezes a gente não está acolhendo a demanda do outro? Então, se atente. É necessário a gente estruturar esse processo de empatia dentro de nós, porque num relacionamento amoroso precisa de empatia. Para ser pai, para ser mãe, precisa de empatia. Na vida social, precisa de empatia. Entre outras e outras e outras formas de socialização, precisa de empatia. Então, se permita mudar a visão sobre esse assunto, sobre essa palavra, empatia. Sendo justo com você e também sendo empático com você. Gostou do vídeo? Peço que não esqueçam de dar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal. Coloca aí no comentário, gostou, não gostou, dá um joinha lá. Qualquer coisa para fazer o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais pessoas também. E repasse esse canal, nos ajude. Estou gostando muito do engajamento de cada um de vocês. No segundo vídeo já superou o primeiro. Então, assim, já está tendo muitas visualizações. Houve um crescimento muito legal de inscrição no canal. E eu trago essa criança sempre comigo, entendendo que eu vou festejar cada conquista. E para mim, tem gente que tem 1 milhão de inscritos, 1 bilhão de inscritos, tá? Eu hoje tenho 40 inscritos e para mim é uma grande conquista. São 40 pessoas que estão recebendo esse conteúdo e passando para outros amigos. E por fim, não sofra sozinhos.
Nós estamos, a SM Psicologia está sempre à sua disposição para acolher, para fazermos um grande processo de evolução psíquica. Eu sou Alex Machado, psicólogo e responsável pela SM Psicologia. Até a próxima.